Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe e os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amém. Amém. Quero que você ore mais uma vez aí comigo, para a gente iniciar aqui falando sobre a palavra. Espírito Santo de Deus, a minha oração agora é que o Senhor possa conduzir aquilo que eu vou falar, a palavra que o Senhor já me entregou, que eu fale na medida que eu recebi de Ti, aquilo que também que o Senhor quer ministrar à Tua igreja. Eu oro para que nesse momento o Senhor possa remover dos nossos corações todo espírito de incredulidade, para que a gente possa receber a Tua palavra e crer nela, Senhor, e praticá-la. Que nós possamos recebê-la no nosso espírito. E que por mais que vá passando os dias e a gente vá esquecendo de alguma coisa, mas que o Teu Espírito vá nos lembrando. Em nome de Jesus, amém. Amém. O contexto aqui dessa carta aqui se passa quando o povo está exilado na Babilônia, certo? Quando o reino de Judá, antes de ser deportado, antes de ir para o exílio, que a gente sabe que eles passaram esse período de 70 anos na Babilônia. Então, antes de ir para a Babilônia, a gente vai vendo, pelo que a gente vê, o que os profetas eles falam, o que eles já apontavam, né? E o que eles vinham falando antes de como estava a situação do povo, a situação do reinado de Judá. Eles estavam ali vivendo uma crise política, uma crise social, uma crise espiritual. O povo que era o povo de Deus, povo escolhido de Deus, eles estavam assim cada vez mais se distanciando de Deus. Eles estavam cada vez mais sendo infiéis a Deus. E aí, Deus ele vai permitir que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele invada Jerusalém e ele comece a deportar o povo, né? Quando a gente está lendo, eu li aqui Jeremias, mas quando a gente lê Daniel,
a gente vai ver que ali na primeira deportação, Daniel é um dos que vai, certo? Ele vai para a Babilônia. E com um objetivo, que era de ensinar os costumes que eram pregados ali na Babilônia para o povo, né? Propagar o conhecimento para a nação. Que não era um conhecimento bom, certo? Porque a Babilônia era uma nação idólatra, uma nação imoral, uma nação que adorava vários deuses. Então, assim, não eram ensinamentos bons, não eram costumes bons, tá? E aí eles levam primeiro algumas pessoas, depois eles saem levando outras pessoas, e aí, da segunda vez, é onde vão os líderes, os principais líderes, como a gente leu aqui no começo da carta. E aí, quando essas pessoas, que era o povo de Deus, eu quero que a gente já comece sabendo disso, tá? Que quem estava na Babilônia, que esse pessoal aqui que recebeu essa carta, né? Para quem essa carta se destinava, era para o povo de Deus, certo? Quando Deus ele permite que eles sejam deportados, eles sejam levados para esse lugar. E aí chega esse período que os líderes são enviados também. Depois Deus vai falar com o profeta Jeremias, ele vai enviar essa carta, porque Jeremias não estava na Babilônia onde o povo estava. Aí Deus fala com ele, e aí ele envia a carta com aquilo que Deus queria que o povo soubesse. E aí, se a gente observa aqui o contexto, porque a gente já leu e pelo que eu acabei de ler aqui também, Deus ele fala algumas coisas com a gente. Sobre isso que eu quero falar com vocês. Uma das primeiras coisas que Deus ele me falou e me mostrou aqui era, eu fiquei pensando, como é que aquele povo estava vivendo? Porque eles estavam vivendo um período de confusão. De confusão mesmo, assim, de não saber o que está acontecendo, né? Por que a gente está aqui? No meio de toda essa imoralidade. Por que Deus permitiu que a gente estivesse vivendo isso? Até porque era um povo que eles carregavam promessas. Promessas de Deus. E eu acredito que eles já estavam ali vivendo muitas promessas de Deus. Quando aí do nada eles são arrancados de onde eles estavam. Para ir para o meio de uma nação idólatra, imoral, que tudo que não prestava estava acontecendo ali. Então eu penso que o povo, antes de qualquer coisa, passou por esse período de confusão, de sofrimento. Porque uma das coisas que me fez pensar isso foi lembrando daquilo que está escrito em Daniel, que eu acabei de falar. Porque eles eram pressionados a aprender a cultura daquele povo. Então, assim, não bastasse eles estarem no meio daquele povo, eles ainda estavam sendo pressionados a aprender a cultura, os costumes, né? Enfim, essa idolatria que eles tinham, sabe? Então, eles estavam ali nesse momento de pressão, de sofrimento, de angústia, de confusão. E eu acredito que muitas vezes eles devem ter se perguntado, aonde está Deus? Né? Por que Deus está permitindo que eles estivessem passando por aquela situação? Porque eles eram pessoas, né? Não é diferente da gente. Porque quando nós estamos nessas situações, que nós não conseguimos ter clareza, nós não conseguimos entender por que nós passamos por determinadas coisas, uma das primeiras perguntas que nós vamos nos fazer é: onde está Deus? Deus não está vendo eu passar por tudo isso? Será que Deus não está percebendo que eu estou sofrendo? Será que Deus não está percebendo que nós estamos confusos? Será que Deus não percebe que nós estamos sendo pressionados? Normalmente a gente vai tender a pensar assim. Fomos abandonados por aquele Deus que um dia prometeu que a gente estaria numa terra onde haveria descanso. E do nada a gente é arrancado desse lugar. Então, aonde está esse Deus? Provavelmente, eles devem ter se perguntado isso, sabe?
E aí eu fico pensando que às vezes a gente está nessas situações, às vezes a gente não é arrancado da nossa nação para uma outra nação, né? Isso é mais incomum de acontecer. Mas às vezes isso começa dentro da nossa casa. Às vezes a gente está dentro da nossa casa, olhando várias coisas que estão acontecendo, que a gente sabe que não estão condizentes com a vontade de Deus. A gente sabe que não estão conforme a gente gostaria que estivesse. E a gente olha para tudo aquilo e a gente pergunta: onde está Deus que não está vendo tudo isso acontecendo? Por que que Deus ele não me vê? Por que que Deus ele não cuida de mim? Né? Por que que Deus não tem me protegido? E aí a nossa mente vai começando a fazer perguntas que vão nos deixando cada vez mais confusas. E a gente vai se fazendo essas perguntas. Normalmente, nós temos uma tendência também a querer que Deus ele olhe para a gente, ele sinta pena da gente, sabe? A gente não fala isso, porque é escandaloso dizer isso, né? Mas muitas vezes é assim que nós nos comportamos. Ô Senhor, eu já chorei tanto, e por que o Senhor não me responde? Como eu estava esperando? Por que as coisas não acontecem no tempo que eram para acontecer? Por que eu vejo tantas coisas acontecendo na vida de tantas pessoas e na minha é tão diferente? E aí a gente vai questionando a Deus, esperando que Deus ele olhe para a gente, ele diga: realmente você está sofrendo muito, deixa eu mudar aqui a tua história, deixa eu mudar aqui a tua situação, né? E a gente vai nessa expectativa, que é uma expectativa enganosa, porque Deus ele não se relaciona com a gente desta maneira. Se a gente voltar um pouquinho, eu estava lendo Jeremias 29, mas se a gente voltar um pouquinho para Jeremias 28, a gente vai ver que está falando que nesse período, antes dessa carta ser enviada, e ela foi enviada também por um motivo, porque o povo tinha sido deportado, sem entender muito o que estava acontecendo, o que é curioso, porque muitos profetas já vinham profetizando antes, inclusive Isaías já vinha falando sobre esse tempo, e eu acredito que não era algo que era desconhecido daquele povo. E aí, se a gente volta para o capítulo 28, a gente vê que naquele momento onde estava acontecendo essas coisas, estavam se levantando falsos profetas. Para que eles estavam se levantando? Para colocar o tempo de Deus para a vida daquelas pessoas. Eles se levantaram para dizer que em tanto tempo, Deus mandou dizer que em tanto tempo o teu sofrimento vai acabar. E aí eles profetizavam para aquela nação, está escrito lá em Jeremias 28, no versículo 1 e no versículo 2, que se levantou um profeta chamado Ananias. E aí ele se levanta e ele vai enviar uma mensagem para o povo. Ele vai se comunicar com o povo e dizer: Deus falou comigo para dizer que em 2 anos vai acabar esse tempo. Então vocês só passarão 2 anos na Babilônia. Só que no mesmo capítulo, quando a gente vê lá no versículo 15, a gente percebe que não era verdade. Porque quando Jeremias ele fica sabendo, ele escuta o que aquele profeta estava falando, ele vai dizer: pois vamos ver se é isso mesmo que Deus está falando. E aí lá no versículo 15 a gente vê o resumo de tudo. Já Jeremias dizendo: escute, Ananias, o Senhor não te enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. Então, os profetas, eles estavam incitando ali as pessoas também. Persuadindo, porque está claro, Jeremias disse, você está convencendo as pessoas de que o tempo de Deus é esse, quando Deus não falou isso. Quando Deus não disse para você, quando Ele não determinou e não decretou o tempo. Às vezes vai acontecer coisas na nossa vida e a gente vai se encontrar com pessoas, porque a gente sempre gosta de ter uma opinião, né?
sobre aquilo que a gente vê, aquilo que a gente observa, e principalmente quando a gente olha para as coisas com um olhar natural. E a gente gosta de olhar e dizer, não está vivendo isso ainda por causa disso. Não venceu isso ainda por causa daquilo. Faz isso que Deus vai fazer aquilo. Quantas vezes a gente não escuta isso, né? E nem sempre isso é verdade. Porque só é verdade quando é Deus que de fato diz. E eis a questão. Então, às vezes vão surgir pessoas e se levantar pessoas na nossa vida para colocar um tempo de Deus quando Deus não determinou. Mas outras vezes essas pessoas serão nós mesmos. Que seremos confundidos por causa da nossa ansiedade, por causa dos nossos sofrimentos, por causa das nossas angústias. Porque o processo, por vezes, ele é difícil. Por vezes, não, acredito que sempre, né? Os processos que a gente passa, para que a gente viva as promessas de Deus, eles são difíceis. Então, muitas vezes, a gente vai se levantar querendo colocar um tempo de Deus. Querendo acelerar um tempo que Deus não autorizou que a gente fizesse. Porque a gente sempre quer a bênção, né? A gente sempre quer ver as coisas acontecendo. Quem não quer poder se alegrar, né? E dizer, poxa, o Senhor fez isso aqui na minha vida. Mas quando vai para o processo, muitas vezes a gente rejeita. A gente começa, mas quando a gente já está ali, chega um determinado tempo, um determinado momento, a gente diz, eu não aguento mais. E se eu fizer isso aqui? E se eu fizer isso ali? Será que não vai dar certo também? Aí a gente vai fazendo, a gente vai se atropelando. Que era o que estava acontecendo ali com aquele povo. Criando e gerando uma falsa esperança. Não uma esperança gerada pelo Senhor. Isso é um problema. Porque nós que temos o Espírito Santo de Deus, às vezes a gente vai se meter em coisas que Deus ele não diz para a gente entrar. E aí a gente entra. E quando chega lá na frente, na metade do caminho, que a gente percebe, porque o Espírito Santo de Deus ele vai fazer isso também. Ele vai nos alertar, não é isso, não é por aí, volta. Isso para a gente é um problema também. Porque aí agora a gente vai precisar abrir mão das nossas escolhas, né? Daquilo que a gente foi construindo. Como é que eu volto atrás? E agora, como é que eu vou voltar? O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão dizer? Porque as pessoas já estavam vendo como eu estava levando a minha vida, as coisas acontecendo. Então, como é que eu dou a volta? Né? Como é que eu dou a ré e volto? Fica mais difícil. Então, é importante, né, a gente saber disso e também pensar nisso. Estou falando isso para continuar falando aqui para vocês que enquanto esses falsos profetas estavam se levantando, e no meio de todo esse sofrimento, de toda essa angústia, de toda a ansiedade, o nosso Deus é um Deus que ele nunca deixa a gente sem respostas. Porque o que está escrito aqui, ó, se vocês me procurarem, vocês vão me achar. Quando me procurarem de todo coração. Então, o nosso Deus, ele não deixa a gente sem resposta. Não foi diferente com esse povo. Deus não deixou que eles ficassem sem resposta. Por isso que Deus fala com Jeremias. E Jeremias envia essa carta para o povo para dizer, ei, não foi isso que eu disse para vocês. Não é isso que eu tenho para vocês, aliás. Não são 2 anos, serão 70. E eu vou dizer mais, Deus não só disse o tempo, mas disse que nesse tempo que eles iam ficar lá na Babilônia, eles deveriam ser prósperos. E quando eu li isso aqui recente, foi algo que eu fiquei pensando, como assim?
Como é que o povo vai ser próspero no meio de toda aquela imoralidade que estava acontecendo? Como é que o povo de Deus vai prosperar no meio de todas aquelas adversidades? Porque as circunstâncias não estavam dizendo que seria possível. Mas aí a palavra de Deus vem para eles e diz: sejam prósperos. No versículo 12 ao 14, a gente vai ver aqui a promessa, quando Deus vai falar assim, olha... Aliás, é o 11. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Não, aliás, é o 10. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Então, a gente observa aqui que Deus estava liberando para eles essa promessa, né? Então, eles não estavam aquém. Eles não estavam abandonados. Deus não tinha se esquecido para eles. Só não ia acontecer no tempo que eles esperavam. E nem talvez assim da forma que eles esperavam também. Porque existia um outro plano. Para além dos planos deles, existia o plano de Deus. Que é isso que Deus vai dizer: ei, sou eu quem sei os planos que tenho para vocês. Da mesma forma é o que Deus diz para a gente. Sou eu quem sei os planos que tenho para vocês. E são planos de fazê-los prósperos. O povo aqui, ele estava sendo chamado para um tempo de descanso, sabe? E a gente faz muito link com a nossa vida atual, porque não é diferente com a gente. O povo estava sendo chamado a obedecer a Deus. Esse foi sempre o chamado que Deus fez para o seu povo. Que eles pudessem ser obedientes, a aprender a descansar, a aprender a confiar na vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então havia um chamado para esse povo: olha, confie. Vai ser 70 anos, mas vai passar. Só que o que acontece? Para a gente viver esse tempo de descanso de Deus, para que a gente aprenda a confiar em Deus, e para que a gente consiga já contemplar aquilo que Deus vai fazer antes mesmo de acontecer, é necessário que haja uma mudança de mentalidade. Que a nossa mentalidade, ela transicione, porque era isso que Deus estava dizendo para o povo: vocês vão ficar 70 anos na Babilônia, mas vocês não vão ficar aí sofrendo, chorando, angustiados, tristes, abatidos. Não, vocês serão prósperos no tempo que vocês ficarem aí. Uma mudança de mentalidade. Era uma transição. Se a gente voltar e pensar na nossa vida, como eu já coloquei aqui. Às vezes, você pode estar olhando hoje dentro da sua casa. Tem pessoas que acontece isso com algumas pessoas. A pessoa está lá, vem para a igreja, conhece a Deus. E a família não, os filhos não, o marido não. E quantas vezes, a vontade é de desistir, você olha e diz: olha, não tem jeito, não vai mudar, nunca vai acontecer. A pessoa não se comporta como ela deveria, ela não faz o papel do marido como deveria fazer. O meu filho não é obediente como ele deveria ser. E aí a gente vai criando justificativas, e, enfim, os porquês, e vai vivendo de acordo com isso. Mas o que a palavra está nos ensinando é que, embora as coisas ainda não sejam como a gente gostaria que fosse, a gente acredita também que Deus gostaria que fosse, é possível descansar desde já. Não precisa a gente esperar o tempo da promessa se cumprir. O descanso começa agora. Tem um chamado de Deus para a nossa vida. Comece a descansar agora, quando tudo
está parecendo impossível, quando ainda há muita improbabilidade, mas descanse hoje, descanse agora, confie nas promessas de Deus, confie que aquilo que Deus ele fala se cumpre. Quando Deus diz, vai se cumprir, não tem jeito. Quando sai da boca de Deus, vai acontecer. E aí o nosso lugar, a nossa posição é uma posição de confiança. É uma posição de descanso. Então, se eu descanso, aí eu entendo. Por isso que eles poderiam ser prósperos. Por isso que eles poderiam ter filhos. Porque é isso que a palavra está dizendo. Olha, tenham filhos. Escolham mulheres para que vocês se casem, se multipliquem. Então, aí a gente entende por que eles poderiam fazer isso. Porque eu e você, dentro da nossa casa, por mais improvável, impossível que a gente veja as coisas, nós poderemos nos comportar dessa forma também. De ao invés de eu me posicionar numa posição, de ter uma posição que vai dizer não tem jeito, não vai mudar, deixa que eu reclamar, deixa eu falar, Aí a gente vai dizer assim, Senhor, eu creio que é possível. Se o Senhor quiser, vai acontecer. Ah, Deus, eu declaro que a minha casa vai te servir. Eu declaro que o meu filho, eu confio em Ti, eu acredito que o meu filho vai te servir, que o meu marido vai te servir. Então nós podemos já mudar a nossa mentalidade hoje, porque fé fala sobre isso. Fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós cremos e esperamos. Então a fé ela não acontece quando a gente está vendo. Quando a gente vê, a gente celebra, a gente se alegra, sabe? Apesar de ser possível ter contentamento durante os nossos processos. O apóstolo Paulo entendeu isso bem. Quando ele fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Frutificação do Espírito é o contentamento que começa hoje. Não espere. Não espere ver as coisas acontecendo. Haja hoje. Haja hoje de acordo com a mentalidade do Filho de Deus. Nós somos filhos. E nós podemos desfrutar disso desde já. E isso se aplica para tudo na nossa vida. Tudo. Estou falando aqui de filhos, estou falando aqui de maridos, mas é para tudo. É para o chamado que Deus tem para a nossa vida. São para as doenças que a gente passa, sabe? Coisas inesperadas que vão acontecendo, sem que a gente tivesse planejado, que a gente não queria que tivesse acontecendo. É para um luto também. Porque o luto, ele também faz isso com a gente, Nos coloca, às vezes, nesse processo de uma dor interminável. E é isso também. Deus, Ele quer nos tirar desse lugar de angústia, de sofrimento, desse sentido. Por causa das nossas inquietações. Por causa das nossas preocupações. E Ele quer nos levar para esse lugar de descanso. O que não vai dizer que a gente não vai chorar. Não fala sobre isso. A palavra não fala sobre isso, não ensina sobre isso. Mas é que quando a gente chorar, o Espírito Santo, ele vai enxugar as nossas lágrimas. Quero fazer um link com o que aconteceu lá em Êxodo com Moisés, porque quando Deus chama Moisés, a gente já ouviu sobre isso aqui recente. Deus vai chamar Moisés e Moisés ele vai colocar todas as objeções possíveis. E para cada objeção, para cada contradição que Moisés tinha, Deus se levantava com uma resposta. Ah, Senhor, mas eu não sei falar. Ok, vamos chamar Arão, Ah, Deus, mas se não acreditarem em mim. Aí Deus vai falando, Moisés, eu estarei contigo. Moisés, diga para ele, se perguntarem o teu nome, diga que eu sou. Ah, mas como é que eu vou me posicionar diante de Faraó? Como é que eu vou falar para eles que em um determinado momento Deus diz, vá você e Arão, se coloque diante de Faraó e diga para ele liberar o povo. E Moisés diz, como que eu vou fazer isso? Moisés, ele era um improvável, porque ele era um assassino.
Ele tinha fugido porque ele assassinou uma pessoa. Quando Deus vai chamar ele, né? Ele estava ali refugiado, 40 anos. E aí Deus vem e chama ele. Então, provavelmente, até Moisés deve ter se lembrado dessa situação, né? E olhado para ele e dizer, eu não tenho capacidade de fazer isso que o Senhor quer que eu faça. E aí, quando, nessa situação especificamente, que sempre Deus tinha uma resposta, mas nessa situação especificamente, quando Deus diz, vá diante de Faraó, e aí ele questiona, Deus, ele não vai acreditar em mim. Deus diz, Moisés, eu estarei com vocês. E aí a Bíblia diz que Moisés vai e fala para Faraó, e por mais que o coração de Faraó tenha sido endurecido, e aquele medo que ele tinha do povo não acreditar, quando eles se colocam diante dos líderes judeus, eles acreditam exatamente como Deus havia dito que seria. E a gente vê Moisés durante toda a caminhada dele, as coisas que ele ia vivendo, como ele ia passando, como o povo ia se comportando, né? E tem uma passagem que eu achei bem interessante, está lá em Êxodo 33, que Moisés novamente está conversando com Deus, depois de muitas coisas que ele tinha vivido, depois de muitas coisas que ele tinha passado ao longo desse processo, depois desse começo que foi cheio de dúvidas, cheio de incerteza. E aí ele começa a conversar com Deus e vai dizer assim, Deus, o Senhor prometeu isso, o Senhor disse que estaria comigo. Eu estou tentando abrir aqui, porque eu não anotei o versículo. Mas eu lembro, eu queria abrir só para vocês verem. Pronto, é no versículo 12. Que Moisés está conversando com Deus e vai dizer assim, ó Senhor, tu ordenaste que eu conduzisse esse povo. Tu disse que estava se agradando daquilo que eu estava fazendo. Então, se o Senhor tem me visto de uma forma agradável, me revela os teus propósitos. Aí Deus dá uma resposta para Moisés. Olha, Moisés, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. E Moisés faz uma declaração e vai dizer, se não fores conosco, não nos envie. Então aqui a gente vê o Moisés que não estava mais preocupado se ele ia dar conta ou não. Mas o Moisés que sabia que para ir ele precisava da presença de Deus. É uma mudança de mentalidade, é uma transformação de mente no meio daquele processo. Porque o processo que Moisés viveu não foi fácil. Porque ele estava ali falando diretamente com Deus, ouvindo diretamente da fonte, falando para o povo. E mesmo assim, o povo continuava sendo rebelde, sendo desobediente, se revoltando contra Moisés, falando da credibilidade dele. Não, Deus não está falando isso contigo não, porque a gente não está vendo as coisas acontecendo como a gente queria. E aí, mas Moisés, ele estava entendendo que não era mais sobre ele, não era mais sobre as capacidades dele, porque às vezes a gente está dentro da nossa casa, sentado falando, eu não tenho mais o que fazer. Não depende mais de mim. E aí Deus diz, eu estarei com você. Isso muda tudo. Quando Deus ele faz essa declaração para a gente, isso muda tudo. Então é importante que a gente entenda nos meios dos nossos processos que se Deus estiver com a gente, vai acontecer. Não tem como, né? Não tem como não acontecer. E Deus, ele não deixou o povo sem resposta, como eu falei para vocês. Ele permite que esse povo, da cartas, né, de Jeremias, lá no exílio, muitos e muitos anos depois do Êxodo. E esse povo, ele não deixa eles sem resposta, porque Deus vai dar para eles exatamente o tempo. Já pensou? Deus falar para a gente, em tanto tempo, as coisas vão acontecer. Porque esse povo tinha um tempo, tinha uma data. E mesmo assim, eu acredito que eles estavam angustiados. Poxa, Deus, mas eu não vou ver, talvez. Porque eu acredito que quem foi para lá não foi só criança, né? Com certeza não foi. Fala dos líderes, pessoas que já eram líderes, já eram maduros. Provavelmente não viram o tempo acontecer. Os 70 anos. O que não quer dizer que não aconteceu.
Foi a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Deus diz para Moisés que ele ia liderar o povo, que eles iam chegar na terra. Só que Moisés, a gente sabe que ele não entrou. Depois de tudo que ele passou com aquele povo, ele não entrou na terra. Mas Deus também não deixou Moisés aqui. Porque está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 34, que vai falar sobre a morte de Moisés. Vai dizer que Moisés ele sobe no monte e Deus ele mostra para ele toda a terra que pertenceria ao povo. E ele vai dizer: Moisés, é essa terra que eu prometi sobre juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. E ele diz: eu permiti que você visse com seus próprios olhos, mas mais uma vez você não entrará nela. Será que foi frustrante para Moisés ouvir isso? Será que foi frustrante para esse povo pensar: 70 anos, Senhor, eu nem estarei vivo quando acontecer? Provavelmente, não sei. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia vai dizer que Moisés ele morre ali, diante de Deus, como Deus tinha falado, olhando e contemplando aquilo que Deus tinha prometido. Moisés ele morre ali. A Bíblia vai dizer que Moisés morre com 120 anos. Mas mesmo com 120 anos, está no versículo 7, diz que nem os olhos e nem o vigor de Moisés tinham se enfraquecido. Então Moisés que começou lá atrás reclamando: não dá, não posso, não tenho capacidade, eu não vou aguentar esse processo. Ele termina, ele morre com vigor. Se tivesse mais 120 anos, ele conseguiria ir. Porque o vigor dele ainda não tinha acabado. E a Bíblia vai continuar falando que durante 30 dias o pessoal chora, fica de luto. E vai falar sobre Josué. Logo em seguida, no versículo 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E sobre esse ponto eu também quero falar aqui com vocês, porque às vezes a gente não vai conseguir contemplar algumas coisas que a gente gostaria de ver. Mas isso não quer dizer, mais uma vez, que não vai acontecer. Porque Moisés deixou um legado depois dele. Moisés não viu, mas muitos outros, não entrou, mas muitos que vieram aí após ele, entraram, inclusive Josué. A Bíblia diz que Josué estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele. E quando eu falo da nossa casa, quero falar sobre isso, mas a gente vai associando a outras coisas, né? Então, quando eu falo sobre a nossa casa, é sobre isso também. Talvez você não consiga contemplar, mas isso não quer dizer que não vai acontecer. Porque se assim Deus quiser, vai acontecer. Que aquilo que você constrói hoje, você deixa como legado e como herança para as suas gerações. Talvez aquele povo, nem todos eles conseguiram aguentar os 70 anos. Mas Deus diz: tenham filhos, casem e multipliquem-se. Eles não viram, provavelmente, alguns deles. Mas os filhos dele, os netos deles, souberam que Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. E o que nos falta muitas vezes é observar a vida com essa perspectiva, que aquilo que a gente constrói hoje perpassa de geração em geração. Que o que você está construindo hoje, você vai construir um legado para os seus filhos, para os seus netos, seus bisnetos, pessoas que você nem vai conhecer, nem vai saber, mas desfrutarão das decisões que você tomou a partir de hoje. Isso é poderoso. É um chamado mesmo de Deus para a nossa vida, que a gente mude a nossa
mentalidade. Que a gente tenha uma visão de futuro, sabendo que o nosso Deus é um Deus eterno. E que por mais que o futuro chegue e eu não esteja lá, Ele vai estar. Eu vejo aqui também que Deus, a impressão que eu tinha quando eu estava lendo, era que aquele povo estava assim no meio, eu lembrando aqui de Fortaleza, né, no meio do Fortal, que a gente às vezes vê os vídeos, né, que aparecem no Instagram quando está acontecendo, e a gente vê as coisas que acontecem lá, né? Como que são as coisas assim terríveis. E aí parecia, para mim a impressão era essa, era aquele povo ali, cercado de tudo que é imoral, que não presta, que não glorifica o nome do Senhor. Mas eu vi, é como se aquele povo estivesse ali e Deus ao redor deles, assim, protegendo. Era o cuidado de Deus, né? E que a gente pode saber disso, que nós também somos guardados e protegidos pela mão do Senhor. Nós estamos seguros diante do nosso Deus, diante do nosso Pai. Ele não se esquece da gente, Ele não nos abandona. Ele nos protege. Ele tem cuidado da gente. E nós só precisamos crer nisso. E para fechar, para terminar, eu quero falar aqui para vocês que uma das coisas que eu entendi também, o texto não está falando sobre isso. Mas eu entendi que aqui tem um apontamento também para a eternidade. Porque Deus, Ele nos promete que haverá um dia que não haverá mais dor, nem tristeza, nem angústia. Vai chegar esse dia. Vai chegar esse dia que nós nos encontraremos com Ele. Que nós olharemos para Ele e vamos dizer: Tu realmente existe. Realmente era verdade. Valeu a pena eu acreditar. Esse dia vai chegar porque há uma promessa de restauração completa para a minha e para a sua vida. Para a vida dos nossos, há uma promessa de restauração completa. Quando nós nos encontrarmos com o nosso Senhor. No grande dia. Então, eu vejo aqui que tem esse apontamento também. Olha, é um tempo. E nesse tempo vocês vão descansar. Nesse tempo vocês aprenderão com os processos de sofrimento. Mas haverá o dia do descanso eterno. Um descanso que não terá mais fim. Um dia. Mas você pode começar a viver hoje. Que todas as nossas inquietações, as nossas perturbações, as nossas ansiedades, aquilo que nos tira do foco, aquilo que não nos deixa dormir bem à noite. Que tudo isso seja ressignificado diante do nosso Deus. Que tem o controle de tudo, que é soberano, que é poderoso. Que cuida de todas as coisas. Que se importa com a nossa vida. Que tem planos para a gente de paz, planos de um futuro, planos de prosperidade. Que a gente entregue as nossas inquietações diante dele e ressignifique isso, como o apóstolo Paulo fez e que está escrito lá em Romanos 8:18. Nada vai se comparar. Nenhum sofrimento que a gente vai viver aqui, nada do que a gente passar aqui vai se comparar com a glória que em nós será revelada. Amém? Amém.